que agora a gente vai conversar com o presidente da OAB de Rio Preto, doutor Marcelo Henrique, falar um pouquinho desse dia tão importante para os operadores de direito. Doutor Marcelo está aqui no Zoom comigo. Doutor, me ouve bem? Estou ouvindo sim, Alexandre. Muitíssima boa tarde. Não sei se você está me ouvindo bem, porque agora com essa nova tecnologia não se sabe se está falando, se está correto ou não, né? Vai olhando para o computador. Tá perfeito, doutor. Está me ouvindo? Perfeitamente. Maravilha, é uma grande satisfação que estou, dia 11 de agosto, dia do advogado, da advogada, né? Esta importante profissão e que eu tenho o orgulho de estar presidindo neste momento a nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui OAB São Paulo, da Seccional São Paulo, OAB São José do Rio Preto, né? Que marca esse momento de pandemia, né? E temos que comemorar preservando a vida, a saúde, mas não podemos deixar de lembrar com alegria desta profissão que muitos brasileiros, mais de 1.200.000 brasileiros e brasileiras exercem a profissão de advogados do nosso país. Aqui na nossa subseção de Rio Preto, nós temos mais de 6.000 advogados em 12 municípios. Portanto, uma considerável parcela de brasileiros exercendo esta profissão. Maravilha, uma das mais prestigiosas profissões. Doutor, queria que o senhor falasse todas as carreiras aí afetadas, né, com a pandemia, as restrições, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho como tem sido para o advogado, para o operador de direito atuar nesse momento, restrições aí de audiências. Como é que tem sido, doutor, nesse momento, a atuação do advogado? Primeiro, nós temos que compreender que o advogado exerce uma profissão de defesa dos interesses, dos direitos do cidadão. O cidadão precisa de sua defesa na sociedade. Nós vivemos em sociedade, temos que respeitar as normas. O Poder Judiciário, que representa o Estado, é que recebe as demandas para que possa definir, para que possa julgar os direitos das pessoas. Então, o Poder Judiciário, com a pandemia, ele fechou as portas para o atendimento presencial. Mas há algum tempo, já há uns 3, 5 anos, ou há um pouco mais, os processos começaram a ter uma migração do sistema físico para o sistema digital. E isso ajudou muito durante esse período, porque os direitos das pessoas não precisam mais do papel, não precisa mais dos autos de um processo físico, mas sim dos autos de um processo digital. E agora, então, os advogados, com todos os demais operadores, passaram, através desse mecanismo que nós estamos nos comunicando agora, a realizar outros atos do processo, como é o caso das audiências. Então, na esfera criminal, civil, trabalhista, o advogado representa o cidadão comunicando, falando com o juiz através desse mecanismo, né, que é de teleaudiências, também o contato com o juiz através do e-mail, do WhatsApp, enfim, o que esses instrumentos que a tecnologia nos permite de comunicação. Nós agora, nos últimos meses, tivemos o restabelecimento parcial do atendimento nos fóruns, com atendimento agendado dos advogados, para a defesa daquelas questões que demandavam ainda processos físicos, né? Os juízes, aqui na nossa subseção, tiveram muito cuidado e, claro, eu acho que todas as autoridades que tiveram que tomar decisão, por conta de ser algo totalmente atípico, tinha a insegurança do resultado de suas decisões. Não se sabe, falar do passado, para ter feito isso, para ter feito aquilo, mas é muito difícil você enfrentar uma situação em que desconhecida, né? Você tem que tomar decisões, por isso que nós tivemos, e você acompanhou aqui também, Alexandre, várias decisões, às vezes com entendimentos diferentes, né? Porque você decidir sobre algo que você não conhece e não tem na sociedade fundamentos científicos suficientes para uma decisão mais acertada, né? Claro, a sociedade às vezes fica um pouco assustada com as decisões da justiça, mas não tem nada melhor do que o melhor remédio que o tempo.
E é o tempo que às vezes a gente não tem, porque a gente está defendendo ali vidas de pessoas que se perdem, como nós estamos vendo na questão, mais de 100 mil brasileiros, em questão de dias, em questão de horas. Então, isso, infelizmente, quem faz, quem decide, às vezes causa esse tipo de prejuízo, ou de erro, ou de falha, mas de forma alguma, sem qualquer vontade de que isso ocorra. A vontade é de acertar o máximo, ou pelo menos o mais próximo possível, né? Então, os operadores de direito, seja o advogado, o juiz, o promotor, todos estão empenhados em prestar o melhor serviço possível nesse momento pandêmico vivenciado por todos. Sem dúvida. Doutor, mantendo o mesmo assunto aí, a questão da pandemia em Rio Preto, a gente tem visto aí superlotação de hospitais e informações, às vezes, desconexas entre os diferentes órgãos. Eu queria saber se a OAB, por meio de suas comissões, deve ter uma comissão de saúde, claro, tem acompanhado, enfim, tem aí se interessado, tem questionado as autoridades, até como um órgão, um ente externo aí acompanhando o que tem sido feito. Temos sim, nós temos 83 comissões na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Rio Preto, temos a Comissão de Direito à Saúde, temos Comissão de Direito Médico, mas o trabalho do advogado ele está limitado na aplicação, na defesa da norma jurídica. E a questão, a maior dificuldade é você aplicar, interpretar a norma quando depende de uma ciência que é da medicina, que é da defesa da vigilância sanitária, são medidas públicas que têm que ser tomadas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem se pautado muito dentro do que as secretarias e o Ministério da Saúde, do Poder Executivo na esfera municipal, estadual e federal, tem pronunciado sobre o assunto. Porque presume-se dentro da República que o Poder Executivo é que tem condições técnicas para responder a essas demandas. Após, e aí eu acho que a Ordem vai, como qualquer advogado no seu ambiente de trabalho, de representação profissional, vai defender o interesse dos vários setores, os mais variados setores da sociedade, né, para que possa enfrentar esta questão que é de natureza técnica, mas baseado no bom senso, baseado nas normas jurídicas, baseado no respeito às pessoas, para que possa diminuir os malefícios desta pandemia tão cruel, tão prejudicial a toda a sociedade que estamos vivenciando. O senhor falou aí das decisões que têm sido tomadas, um juiz manda abrir, outro manda fechar, um nega, o outro defere. A gente tem visto aí muita gente desesperada, inclusive na sexta-feira o pessoal de alguns restaurantes aí está falando que vai abrir contrariando decreto, cabeleireiros aí, pessoal profissional da beleza desesperado. Isso legalmente, doutor, como é que fica? As pessoas impedidas de trabalhar? Porque tudo bem, já se passaram 1, 2, 3, 4, estamos entrando no 5º mês aí, as pessoas também precisam sobreviver. Legalmente, como funciona isso, doutor? É tempo indefinido, as pessoas não podem trabalhar, e qual o respaldo que elas têm jurídico disso, se é que tem? Tudo é novo, né, como o senhor disse. Alexandre, tem sim. O que as pessoas devem procurar? Procurar uma orientação jurídica. Esse é o primeiro passo. A maior autoridade na sociedade é o cidadão, é a cidadã. Nós, a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, todos trabalham em prol do cidadão, todos nós. Agora, o cidadão cada cidadão, ele entende ter um direito. Cada cidadão, cada setor da sociedade entende ter um determinado interesse. Então, compete a esses setores, por isso nós estamos numa democracia. São essas pessoas, são esses grupos que devem procurar o seu advogado, procurar uma assistência jurídica para que possa levar ao Poder Judiciário as suas questões, os seus prejuízos. E aí, então, o Poder Judiciário, dentro do ambiente de representar um dos poderes da República, vai decidir. Dentro da instância, dentro do Poder Judiciário brasileiro, e não é diferente de muitos outros países civilizados, nós temos as instâncias. Então, você tem a primeira instância, que é o juiz, que é aquele que está aqui próximo de nós, que está na nossa cidade, que é aquele que está no ambiente da nossa comunidade. E depois tem o grau de recurso, que é o Tribunal de Justiça, que fica na capital, que tem ali a avaliação da decisão judicial de primeira instância dentro de um ambiente estadual.
dentro de um ambiente que não está só vendo São José do Rio Preto, ou só o setor de cabeleireiro, ou só o setor X ou Y, mas o todo da situação no Estado. Por isso, as pessoas têm que procurar os seus direitos, sempre. Não há, pode ser mais difícil, é complicado, mas esse é o procedimento, é um processo democrático, com respeito às ordens, com respeito às instituições, você será ouvido. Agora, sair gritando, sair desrespeitando a lei só porque cada um acha, ou cada um querer ser o dono da verdade, isso dentro de um mundo civilizado não é a melhor saída, não é o melhor caminho, não é a melhor medida. Nós temos que nos organizar, nós temos que nos pautar pelo zelo e o respeito à lei. Sem dúvida. Legal, gente. Estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados de Brasil, a subseção, 22ª subseção Rio Preto, doutor Marcelo Henrique. Doutor, para a gente concluir, como eu disse no comecinho aí da apresentação, 11 de agosto é o dia do advogado, mas é também o dia da pendura e depois virou o dia do garçom. Queria que o senhor explicasse a ligação entre essas três datas comemoradas no mesmo dia. Olha, na verdade, essa questão do dia... Primeiro é o dia do advogado, né? Sim. Temos outras comemorações. Essa questão do pendura surgiu entre os estudantes de direito que não teria condições ou não queria pagar, ou porque já eram clientes há muito tempo num determinado estabelecimento, e a partir daí era como se fosse um dia do brinde, né? O dia da graça. Então, daí que surgiu o dia do pendura, né? Quem é mais antigo sabe. Né? Pendurar significa marca aí para depois eu pagar, né? Que era pendurar fiado, lá no armazém, que é o famoso fiado, né? Mas no sentido do direito era não pagar mesmo, porque o fiado ainda você pagaria depois, né? Era uma antecipação de um produto mediante pagamento futuro. Né? E depois eu acho que surgiu o garçom, eu acho que é quem uma serve profissão ali, né? Tanto qualquer outra, né? E estamos juntos. Eu acho que o mais importante, Alexandre, é a gente comemorar as nossas profissões. Né? Eu acho que nós temos que prestigiar o trabalho. Né? O trabalho tem que ser o alicerce da construção de uma sociedade. E todas as profissões que permitem às pessoas em sociedade escolher uma profissão. Né? Você como jornalista, como qualquer outro, o cameraman, as pessoas que estão trabalhando aí junto conosco, contigo, cada um tem a sua profissão. É por isso que nós vamos construir um país melhor e depende de todos nós somos brasileiros. Sem dúvida. Inclusive, vi uma reportagem bacana hoje que aquele restaurante Itamaraty ali próximo ao Largo do São Francisco ia fechar as portas porque, enfim, estavam 5 meses, não estava dando conta. Aí os advogados que frequentam ali se uniram, fizeram uma vaquinha ali e fizeram o dia da despendura, pagaram as dívidas do restaurante para ele manter as portas abertas. Achei bacana o exemplo aí. Não só pagaram da Alexandre, mas como também doaram também, acho que contribuíram além para que pudesse manter aberto o estabelecimento. Exatamente. Né? Marcelo, muito obrigado. Doutor Marcelo Henrique, presidente da OAB de Rio Preto, falando aqui um pouquinho do 11 de agosto, dia do advogado, profissão fundamental aí para a garantia dos direitos do cidadão, como disse o doutor. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, fica aqui meu abraço para todo advogado, toda advogada, que estejamos sempre juntos para garantir a defesa do direito dos cidadãos. Depende de cada um de nós e vamos fazer porque a vida não para no período pandêmico. Continua. Avante. Obrigado ao doutor Marcelo Henrique, em nome dele, aí a todos os advogados.